Você se lembra, assim, de alguma história sobre apoio da família, sobre apoio de alguém que tenha te marcado na sua trajetória? Nossa, demais. Tem uma coisa, assim, que aconteceu que foi um marco não só voltado para apoio, mas foi um marco pra mim, assim, na história da gente com os Brigadeiros Gourmet, foi um marco. Eu lembro que minha mãe, ela tava muito angustiada, sabe? Ela ficava sempre o tempo todo assim me perguntando: nossa, mas você acha que isso vai dar certo mesmo? Nossa, e você vai fazer brigadeiro? E onde é que você vai botar? E você não vai mais estudar pra concurso? E o concurso do TRT de não sei aonde, Brasília, sei lá. Ela ficava muito angustiada o tempo todo e me perguntando coisa o tempo todo. E aí teve um dia que eu tava na cozinha mexendo a panela de brigadeiro e minha mãe chegou assim com outra fisionomia. Não tava com aquela fisionomia assim de angústia, de perguntar. Ela chegou super feliz. Aí eu falei: o que foi, mãe? Ela: ai, meu Deus, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu tava orando muito essa semana, perguntando pra Deus se esse realmente era um caminho pra você seguir. E quem é mãe sabe aí, né, que é filha também, que oração de mãe tem poder, né? E ela falou: eu tava orando muito essa semana, o tempo todo, pra Deus me dar um sinal, se eu devia realmente te apoiar em relação a isso, se isso vai te fazer feliz ou não. Eu tava muito preocupada, mas aconteceu uma coisa que eu acho que foi um sinal de Deus. Eu falei: o que foi, mãe? Aí ela me contou que ela tava arrumando o quartinho da bagunça. Acho que toda casa tem esse quartinho, né? O quartinho da bagunça. E aí ela tava dividindo, assim, tudo que tinha lá. Aquilo que ia pro lixo, aquilo que ia pra doação, porque ainda podia outras pessoas utilizarem. Ela tava arrumando tudo no quartinho. E aí ela achou um caderno de receitas dela. Na hora que ela pegou pra jogar o caderno no lixo, olha que louco isso, né? Mas na hora que ela pegou pra jogar o caderno no lixo, caiu uma folha. E aí quando ela foi olhar essa folha que tinha caído, era um desenho meu de quando eu era pequena, de um brigadeiro. E aí tinha tudo assim no brigadeiro, a forminha. Vou colocar a fotinha aqui pra vocês verem, deixa a foto aqui um pouquinho pra vocês verem. Mas tipo a forminha, o granulado, aí tinha comprar o tracinho. Aí a gente, tracinho, o que é tracinho? Depois a gente veio ver que era o granulado, que eu chamava de tracinho. E eu não lembrava desse desenho. Minha mãe falou que nunca tinha visto esse desenho na vida, que foi a primeira vez que foi nesse dia. Então foi um marco, assim. Ela falou: filha, foi um sinal. Eu tava orando por um sinal e Deus mandou um sinal. Ela quer enquadrar esse desenho que eu fiz, colocar na parede aqui. Mas foi um marco, assim. Foi algo que realmente eu não esqueci e guardo esse desenho com muito carinho também. Porque foi importante pra ela, né, que tava nas orações delas perguntando se isso ia dar certo ou não, se era pra gente seguir esse caminho ou não. E foi um marco pra gente também, porque meio que eu vi ela respirando assim: não, agora eu vou te apoiar, sabe? Uma história que me marcou assim, tava até aqui pensando se não vinha alguma outra assim, ainda mais legal, mas até que a gente gravou um podcast sobre isso, sobre o dia que a gente faturou mais de 3 mil reais em um dia só. Teve um evento, né, uma feira aqui na cidade, e a gente participou. E o que é que acontece? Nesse evento, aí eu lembro que teve muito movimento, né, e a gente vendeu bastante. E eu lembro que aí, tipo, teve uma hora que a gente precisou de algo que seus pais foram levar lá, e a gente tava no stand, e mal dava pra eles chegarem perto da gente, porque tinha tanta gente no perto ali, né, comprando, interessado, que eles tiveram dificuldade em chegar até a gente. Aí eu acho que ali eles começaram a ver que realmente o negócio tava dando certo. E também, aí quando chegou em casa, assim, de noite, que aí eles falaram assim: vocês acham mesmo que tá dando certo? Acho que eles começaram a meio que acreditar, assim, o resultado, né? Quando você tem um resultado, isso a pessoa não pode mais contestar. E aí eu falei: nossa, claro, a gente, né, faturou uns 3.500, foi mais de 3 mil em um dia. Então o resultado estava ali na frente deles, né? Não precisava nem falar, só deles terem visto a quantidade de gente que estava ali comprando. Então isso fica assim, quando você tem um resultado, aí é que a sua família começa, o apoio, ele vamos dizer assim, não dá mais pra negar, ele vai começar a te perguntar, né, te pedir dicas, e realmente tá dando certo, eu tô pensando em fazer algo agora também assim, mas tô pensando em fazer um artesanato, você acha que dá certo? Ele começa às vezes a querer conselhos seus, né? Então o resultado, eu acho que é algo que muda completamente a atitude de todo mundo que tá ao seu redor, quando você mostra resultado. Sim, e eu lembro bem desse dia que foi assim, a gente tinha se planejado, não vou saber os números
números exatos aqui pra falar, mas a gente tinha se planejado, tipo assim, a fazer 1000 brigadeiros pra vender no final de semana do evento. E aí no primeiro dia, tipo, antes de 4 horas da tarde, a gente já tava sem praticamente nada, já tinha vendido tudo. E aí a gente ligou pra eles falando, olha, vai acabar tudo aqui, pega aí brigadeiro, vamos enrolar, vamos fazer mais. Tira do freezer, porque a gente sempre ensina no Minha Brigadeiria de Sucesso, né, a vocês armazenarem. Tem gente que fala assim, eu não pego encomenda em cima da hora. Eu sempre pegava encomenda em cima da hora, porque eu sempre me planejava pra isso. Eu deixava tudo pronto, massa pronta, brigadeiro pronto, tudo pronto. Exatamente, seguindo o método MBS, né, Minha Brigadeiria de Sucesso, de você produzir, de você armazenar, de você se planejar, você consegue. Às vezes o cliente pediu uma caixinha sortida de um brigadeiro de cada, eu tinha. Com o método eu tinha. Então assim, eu não perdia cliente não, pegava todos. Então assim, eu liguei, mãe, pai, vai acabar aqui, tira as massas do congelador aí, vamos enrolar mais, vamos fazer mais pra gente vender mais e trazer mais pra cá. E aí eles fizeram e levaram. Quando eles chegaram lá, como o Gui falou, né, tava todo mundo assim ao nosso redor, comprando e pedindo, eu quero tal caixa e não sei o que, e eles não conseguiam nem chegar na gente. Então acho que aí eles conseguiram visualizar, né, que tava dando certo, que as pessoas estavam gostando, que a gente tava vendendo. Eu acho que é isso que convence o outro a te apoiar, ou pelo menos a respeitar a decisão que você tomou. Que não dê apoio, mas que respeite aquele caminho que você escolheu. É você ter resultado. Quando você começa a ter resultado, quando as pessoas começam a ver que você realmente está dando certo, que tá vendendo, que as pessoas estão te ligando. Eu lembro que quando o telefone tocava, a gente ficava assim, ai meu Deus, será que é pra encomendar brigadeiro? Né? E aí quando as pessoas começam a ver isso, que tá dando certo, que tá dando resultado, elas começam a te apoiar mais e respeitar mais a sua escolha. Então realmente é mais importante a atitude da pessoa do que o apoio de algum terceiro, de alguma pessoa da família. Com certeza, pra tudo, né? Pra sua brigadeiria aí ela ser um sucesso, vai ser muito mais importante você agir do que você ficar esperando o apoio de outra pessoa e tal, muitas vezes esperando um apoio que nem vai chegar. Então é muito mais importante você agir, você ter atitude. Eu sempre falo dos 2 Cs aí, né? Quem acompanha a gente há um tempinho, já assistiu aí podcast nosso, ou já viu lá nos stories do Instagram, eu falo sempre do 2C. É você começar e é você continuar. E os dois estão voltados pra isso. É você ter atitude, é você agir, é você fazer o que tem que ser feito e não ficar esperando pelo apoio de alguém, esperando a situação ideal. Não, agir, começar e depois continuar. E é o que eu falei também, muita gente confunde, né, essa questão do apoio com o funcionário. Às vezes, como foi o apoio, às vezes é a pessoa deixar você fazendo o que você quer, né, é não atrapalhar. Muitas vezes isso pra ela já é um apoio, né. Agora, se você quer só pra enrolar seus brigadeiros, pra fazer seus bolos, pra vender na sua brigadeiria, o nome disso é funcionário, não é apoio. Então, às vezes a pessoa tá querendo um funcionário, né, e tá confundindo isso com apoio. Então, nada... Acontece às vezes, tipo, você me ajudava muito, não enrolava brigadeiro, mas tipo, levava pro quiosque, ia buscar, fazia compras junto comigo, ajudava em muita coisa. Então às vezes acontece, mas não era uma obrigação dele. Passou a ser uma obrigação dele quando ele virou meu sócio. Quando ele saiu... Exato, quando ele saiu de ser dentista e virou meu sócio, e aí tudo passou a ser dividido, tudo no papel, tudo certinho, aí sim passou a ser uma obrigação dele, como sócio. Mas antes disso, como que ele me ajudava, na época era namorado, né? Então que ele me ajudava como namorado não era uma obrigação dele. Ele tava me ajudando, ele tava me apoiando, mas não era uma obrigação dele.